Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao nosso canal para o vídeo dessa sexta semana do nosso PET segundo volume. O tema dessa nossa última semana do PET volume 2 é frações. Nessa semana você vai compreender a ideia de um número fracionário e suas propriedades. Na introdução diz o seguinte: em diversas situações precisamos representar um pedaço, uma parte de um todo. Para isso, usamos os números no formato fracionários. Observe a situação a seguir. Suponhamos que Ronise tem uma barrinha de chocolate, dividida em 5 partes iguais. Assim sendo, a barrinha toda é um inteiro, e cada uma das partes que ficar dividida será representada pelo número fracionário 1/5, ou 1/5. Bom, agora suponha que esses 5 pedaços, Ronise comeu 3. A fração que representa a quantidade de chocolate que ela comeu será 3/5. Observe que o número 5 é chamado de denominador, que é a parte inferior da fração. Indica quantas partes iguais a unidade foi dividida. E o número 3/5 é o numerador. Então, olha só. 3/5. 5 chamado de denominador. Denominador. E em cima é o numerador. 5 representa quantos pedaços, quantas fatias, né? O todo foi dividido, né? Representa, então, a divisão do todo. E o número superior, o numerador, vai representar quanto disso a gente está trabalhando, né? Que no caso foi quantas quantas partes do chocolate Ronise comeu. Bom, como lemos uma fração? Frações com denominador menor do que 10. Lemos o numerador seguido da palavra meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ou nono, dependendo do valor do denominador. Então, no nosso exemplo aqui, 3/5. Então, ali, ó, meio é 2, né? Meio é igual a 2, terço é igual a 3, aí depois vem quarto, quinto, sexto, sétimo, e aí, quer dizer, né, de 4, 5, 6, 7, e assim sucessivamente. Frações com denominador 10, 100 ou 1000. Quando o denominador é um múltiplo de 10, aí, lemos o numerador seguido da palavra décimo, centésimo ou milésimo, respectivamente. Então, como exemplo, 3 centésimos. Nas demais situações, lemos o numerador e em seguida o denominador, com o acréscimo da palavra avos. Avos significa divisão em partes iguais. Por exemplo, 3 11avos. Bom, frações equivalentes, o que são? Note que as frações 1/4, 2/8 ou 4/16 representa a mesma parte da figura. Em matemática, dizemos que essas frações são equivalentes. Se multiplicarmos ou dividirmos ambos os membros de uma fração por um mesmo número, diferente de zero, o valor da fração não se altera. Então, observe que se a gente dividir 4/16 e a gente simplificar por 2, a gente vai ter como resultado 2/8. Se a gente simplificar por 2 novamente, nós vamos chegar em 1/4. Outro exemplo muito bom aqui é o seguinte: se a gente pede uma pizza de 4 fatias, como na primeira imagem aqui, e a gente come uma fatia, né, dessa pizza de 4 pedaços, de 4 fatias, a gente vai estar comendo 25% dessa pizza. Se a gente pede uma pizza de 8 pedaços e come 2, vai ser a mesma coisa do exemplo anterior, de ter comido uma da de 4 pedaços. Se a gente pede uma pizza enorme de 16 fatias e come 4, também a gente vai estar aí comendo a mesma proporção dos exemplos citados anteriormente. A simplificação de fração foi exatamente o que eu fiz, né? Esse processo de dividir a fração, tanto o numerador quanto o denominador, é chamado de simplificação de fração. A última fração é chamada de fração irredutível. Nosso exemplo aqui, 1/4, né? Seria a fração irredutível, uma vez que não dá para simplificar mais ela, né? No outro exemplo que foi dado aqui, foi o 2/3, né? Começou lá em 12/18avos, porém, e aí chegou em 2/3, que é a fração irredutível. Bom, fração com numeradores iguais. Quando as frações possuem o mesmo numerador, o maior é que tem um menor denominador. Então, pessoal, olha só que o exemplo, né, dessa primeira aqui, frações com numeradores iguais. Se nós temos duas frações com numerador igual a 1, ou seja, são iguais, o que tiver o menor denominador é a maior. Portanto, 1/6 é maior do que 1/7, né? Segundo exemplo, quando comparamos frações de denominadores iguais, a maior fração é que representa o maior numerador. Por exemplo, 2/5 e 3/5. Então, nesse caso, a gente vai observar o maior numerador, né? Ao contrário do anterior, que a gente viu o menor denominador, nessa a gente vai olhar o maior. Então, olha só, se a gente tem 1/6 e 1/7, tem 2/5
e 3/5. Se em cima os dois números forem iguais, a gente vai observar o menor valor de baixo, né? Mas se os números de baixo forem iguais, nós vamos observar o maior número de cima, né? Claro que a gente precisa saber o que é numerador e denominador. Só um exemplo aí com a linguagem mais assim para facilitar o entendimento nesse momento. Bom, e aí o terceiro exemplo, frações com denominadores diferentes. O primeiro passo é reduzir as frações ao mesmo denominador, ou seja, fazer o mínimo múltiplo comum ou multiplicar esses denominadores, né? Então, olha só, a gente pega como exemplo 2/3, 3/4 e 4/5. O mínimo comum entre esses números aí, entre 3, 4 e 5 é 60, e aí a gente tem a fração, então, 40 sobre 60, 45 sobre 60 e 48 sobre 60. Como todos, né, tem a base 60 aqui, tem o denominador igual a 60, então, obviamente, a gente vai olhar quais lá em cima são maiores, né? Portanto, 2/3 é menor do que 3/4, que é menor do que 4 sobre 5. Bom, pessoal, esse foi o vídeo explicativo da semana. Foi muito bom contar com vocês ao longo desse PET 2. Se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos, porque o canal não vai parar. Vamos ter vídeos diariamente aqui e você pode estudar ainda mais muita matemática com o professor Lucas Pereira. Um forte abraço e te espero nos próximos vídeos.